mais uma vez, não fecha a conta de prestação de campanha do Moro, né? Tá ruim aí a matemática do Moro, né, Joaquim? Sabe o que acontece, Daphne? A suspeita é de que ele usou recursos do fundo partidário para embolsar, porque ele não consegue comprovar a despesa. A campanha dele ficou em 5 milhões e 100 mil. E aí, o que acontece é que não tem recibo. Por exemplo, ele contratou muita gente, supostamente, para fazer bandeira, aquela coisa de ato de campanha, né? Segurar a bandeira. Uhum. E aí não há comprovação de que essas pessoas receberam dinheiro, pode ser laranjas. Não há contrato com elas. Então, a suspeita, por que ele está tendo tanta dificuldade pela terceira vez? Porque ele não consegue comprovar que efetivamente usou o dinheiro que foi destinado a ele na conta de campanha dele pelo fundo partidário. E aí é um dinheiro razoável, é bastante, né? 5 milhões e 100 mil. Então, quando ele não está conseguindo comprovar, ele aumenta essa suspeita de que, na verdade, usou dinheiro para finalidade própria, entendeu? Para ele próprio. Já se sabe que a maior parte da despesa, acho que cerca de 800 mil, foi por um advogado. Tá? Já teve, só que não tem demanda, não teve essa demanda na campanha, demanda para advogado. Mas essa foi foi uma despesa muito grande. E ele, no Podemos, quando estava antes, né, que ele se elegeu pelo União Brasil, e no Podemos, ele queria e conseguiu fazer com que o Podemos destinasse uma parte expressiva do recurso do fundo partidário também para o advogado dele, que foi o candidato a primeiro suplente, que é Felipe Cunha, que é também advogado da Petrobras. Então, a conta de campanha do Sérgio Moro pode retratar um modus operandi que, vamos dizer assim, supostamente aparece ao longo da trajetória dele, ou seja, advogados são usados para receber recursos e aí há uma suspeita de que esses recursos são destinados a agentes públicos. No caso, foi comprovado que recebeu e que tinha conta no exterior, fazia saque e, segundo uma denúncia do doleiro Dario Messer, destinava a todo o sistema de justiça ali em Curitiba, que é o caso do Antônio Figueiredo Basto, tá? Que é um advogado que foi processado, está sendo processado justamente por essa suspeita. Então, estou ligando as duas coisas. Estou dizendo que ele não consegue comprovar que efetivamente gastou, onde gastou os 5 milhões e 100 mil da campanha, e estou dizendo que a maior despesa ali é com o advogado, é cerca de 800 mil, mas tem outras despesas que ele não consegue mostrar que efetivamente usou o dinheiro para aquela finalidade. Então pode ter sido um desvio de recursos para que um enriquecimento ilícito, para que fosse parar na conta dele. É isso o que pode ocorrer, é isso que pode apontar uma investigação que deve ser aberta agora, segundo o que noticia a coluna Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, que pode ser aberta uma investigação rigorosa, porque é a terceira vez que ele tem a oportunidade de demonstrar que gastou honestamente o dinheiro público do fundo partidário e não consegue comprovar. Então, essa é uma notícia importante, nós temos que acompanhar. A Mercedes Cabral diz, eu quero o Moro preso. Provavelmente ele não vai ser preso, eu acho, né? Isso não é assim que as coisas funcionam. Mas seria muito bom ver o Moro condenado por roubar dinheiro público, que aí assim seria a volta do planeta completo, né? Ia ser muito satisfatório para mim, pelo menos. Ô, Davi, quem viu o documentário, recomendo que as pessoas vejam, tem 1.300.000 visualizações, realmente termos de YouTube, é um documentário financiado pela comunidade que teve realmente uma audiência muito alta, como todos os documentários que nós temos feito, né? Mas esse tem 1.300.000. O do Adélio tinha 2.600.000, mas esse é bastante. E ali eu mostro vamos dizer assim, essa vida enrolada do Sérgio Moro. É uma biografia e é enrolado e tem muita ação suspeita por parte da esposa dele, que era advogada, que é advogada, que é a Rosângela. Isso começa desde que ela assumiu lá a magistratura, o cargo de juiz titular em Cascavel. Os advogados da cidade foram até o Ministério Público e disseram que o Moro estava direcionando ações para o escritório da Rosângela. Disseram isso, claramente isso. Um juiz direcionando. Isto é, tem ação aqui. Você quer ser bem defendido? Isto é, você quer ter um sucesso? Procura esse escritório. O escritório é da Rosângela. E, naturalmente, a Rosângela era namorada no início, depois esposa. E veja que quando tem uma ação desse tipo, qual é a suspeita? De que usa o escritório do advogado para pagar o próprio juiz. A delação premiada é isso. E isso está demonstrado na denúncia do Tacla Duran, que foi parar na Interpol. A Interpol anulou o alerta vermelho que tinha sido decretado do Tacla Duran em razão do decreto de prisão do Moro, porque o Tacla Duran conseguiu demonstrar na Interpol que o Moro ele era um juiz suspeito. Foi o primeiro a demonstrar, viu, a rigor. E a decisão anterior ao STF.
Porque, entre outras provas que ele juntou, foi a da tentativa de extorsão, ou não foi nem tentativa, foi extorsão mesmo, do advogado que é o padrinho de casamento dele, o Zucoloto. Carlos Zucoloto Júnior, que foi sócio da Rosângela. E o Tacla Duran mostrou as mensagens que ele recebeu do Zucoloto, que envolve lá o Dedê, que é Deltan Dallagnol, a turma toda. E dizendo o seguinte, oferecendo vantagens, benefícios da delação premiada em troca de 5 milhões de dólares. E isso tinha que ser pago por fora. Para onde ia parar esse dinheiro? Essa é a questão. A Interpol aceitou e anulou o decreto de prisão do Moro. O Moro só foi herói promovido pela Globo. Foi um personagem de ficção, porque a trajetória dele é bastante enrolada. E nós estamos vendo agora numa coisa simples, que é a prestação de contas. Claro que é uma grana, 5 milhões e 100 mil que vem dos impostos, que vem da receita do governo federal. E 5 milhões e 100 mil. E ele não consegue demonstrar, ele não consegue provar. Tudo nele é enrolado. Por exemplo, eu mostrei que a casa que ele morava lá, ela tinha um aluguel correspondente em real, lá em Washington, de entre 40 e 50 mil reais, que ele pagava de aluguel. E aí ele foi, contestou que não era tudo isso, mas nunca nem disse o endereço. Eu mostrei uma casa equivalente. E eu fiz a matéria com base num vídeo que a própria Rosângela postou. Um vídeo bonitinho, de despedida de Washington, mostra o Moro, mostrava a casa e mostrava o bairro, que é Georgetown, que é muito caro. E aí eu fiz uma casa daquele tipo, que ela mostrou, tem aluguel fixado, era entre mais ou menos 9 mil dólares com taxas. Então daria entre 40 e 50 mil reais na época.